Obrigado. Vamos fazer então a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Convido então nesse momento todos os irmãos para que a gente possa unir os nossos pensamentos, unir os nossos sentimentos, mesmo de uma forma virtual, mas sabemos que podemos nos conectar em ideal, em objetivo, em pensamentos nesse instante. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor, bondade, misericórdia, primeiramente para agradecer a bênção da vida, da existência e a oportunidade de mais um dia vivido, onde podemos estar aqui, neste momento, nos encontrando para buscar as orientações através do Evangelho, da doutrina espírita, para nos ajudar nessa jornada de aprendizado, de aprimoramento, de crescimento moral e espiritual. Agradecemos imensamente a Jesus por ter nos doado esse Evangelho de luz, nosso querido amigo Kardec, por essa doutrina abençoada que foi codificada por ele e toda essa espiritualidade amiga que veio nos trazendo tantas informações valiosas para nos ajudar no nosso crescimento íntimo, no nosso desenvolvimento pessoal, moral e espiritual. Somos imensamente gratos por todas essas bênçãos que temos em nossas vidas e pedimos ao Pai que continue abençoando a cada um de nós em nossa jornada, abençoando nossos lares, amigos, familiares e até mesmo aqueles desconhecidos, mas que são também nossos irmãos de jornada. Que Deus possa envolver a todos nós aqui presentes, virtualmente, em bênçãos, em alegria, em paz, em muito amor. Que Deus continue presente conosco, hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos que estão chegando aí. Boa noite, Ana, Nelise, Carlão, meu amigo. Boa noite a todos. Então, hoje o nosso estudo vai ser sobre uma passagem do nosso Mestre Jesus, onde ele deixa para a gente uma informação muito importante e que até é uma informação que nos inspira e nos motiva a continuarmos seguindo adiante na nossa jornada. E o tema do nosso estudo é Brilha a vossa luz. Essa mensagem foi deixada por Jesus em um momento muito importante de orientações. Essa mensagem foi dada pelo nosso mestre lá no Sermão da Montanha, onde narra-se, no Evangelho de Mateus, que Jesus estava sendo ali seguido, rodeado por uma multidão de pessoas. Então Jesus sobe até um monte para que dali ele pudesse falar, explanar, orientar, esclarecer e ensinar. Como um papel de um grande mestre que ele estava ali para ensinar, para transformar vidas. E Jesus, ele tinha essa tarefa, essa missão, de transformar vidas através do seu Evangelho, através dessa boa e feliz notícia que ele trazia, através dos ensinamentos das leis divinas, não só esses ensinamentos falados e ensinados de uma forma teórica, mas principalmente esses ensinamentos trazidos de uma forma prática, através do seu exemplo para todos nós. O Sermão da Montanha ele é muito conhecido, porque ele traz para a gente inúmeras informações importantes dentro do Evangelho. Ele traz para a gente inúmeros esclarecimentos, muitos ensinamentos que nos ajudam realmente a pensar melhor na nossa vida, pensar melhor nos nossos deveres, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E certa vez eu ouvi que Mahatma Gandhi, que nem era cristão, ele disse que se perdesse todas as escrituras, e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade teria a possibilidade de, através do Sermão do Monte, se transformar, se regenerar. Tamanha os ensinamentos, as orientações profundas que são contidas ali nessa passagem de Jesus. O Sermão da Montanha está presente ali no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e onde Jesus traz para a gente as bem-aventuranças, E após as bem-aventuranças, Jesus ele narra essa passagem que é a do estudo da noite de hoje. Jesus ele começa nas bem-aventuranças trazendo para a gente uma cartilha do bom proceder para nos informar que através da prática, da vivência,
daquela mudança de comportamento, através daquelas atitudes, nós poderíamos sim nos transformar, nos melhorar e progredir. Então a gente, quando olha ali para o Sermão da Montanha e quando percebe ali as bem-aventuranças, Jesus está falando de atitudes, de ações, de comportamentos práticos que, se a gente conseguir adquirir esse comportamento, adquirir aqueles hábitos ali comportamentais, a gente vai conseguir transformar, não é? A nossa caminhada, a nossa jornada, positivando ela cada vez mais. Então, após ele trazer essas informações das bem-aventuranças, ele diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então essa passagem está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. E aí Jesus ele traz essa informação para a gente, uma informação importante, né? Uma informação valiosa para essa nossa jornada de aprendizado e de crescimento. Só que aí a gente começa a pensar, a meditar nessas palavras de Jesus para tentar perceber, tentar extrair o máximo daquele conteúdo para nossas vidas, para nossa vida prática. E aí a gente pergunta, mas assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o primeiro questionamento, quando a gente lê essa passagem, que pode passar pela nossa cabeça, qual é? Será que nós temos realmente essa luz? Não é? Que luz é essa que Jesus fala para a gente? Brilhe a vossa luz. Que luz é essa que nós temos? Porque nesse momento aqui, Jesus ele não pergunta, né? Ah, vocês têm alguma luz aí? Não. Ele afirma, né? Brilhe a vossa luz. Faça brilhar a vossa luz. Então, nesse instante, nós precisamos confiar no nosso mestre, nas suas informações, nas suas orientações, nas suas palavras e perceber que se o mestre falou para a gente que nós trazemos essa luz, que nós temos essa luz e que nós precisamos fazê-la brilhar, porque realmente ele conhece o nosso íntimo, ele conhece a cada um de nós, cada ovelha do seu rebanho, então provavelmente nós trazemos sim essa luz dentro de nós. Por que não? Não é verdade? E aí a gente se questiona de uma outra forma. O que seria essa luz? Não é? O que seria essa luz falada por Jesus naquele momento? E aí a gente vai pesquisando ali, né, na Bíblia as informações trazidas por Jesus, também do Antigo Testamento, e essa palavra luz ela sempre esteve presente. Em várias passagens ela esteve presente. E a primeira vez que aparece essa palavra luz na Bíblia foi realmente lá na Gênesis, né, no primeiro capítulo da Gênesis, versículo 3, onde o próprio Criador, né, onde o próprio Deus, ele através das suas palavras, ele cria tudo falando o quê? Faça-se a luz. Não é isso que a gente lembra lá do Antigo Testamento? Então, faça-se a luz. E assim, a luz se fez, está escrito lá no Antigo Testamento. Então, a gente percebe que a luz, ela é a essência da criação. Né? A luz está presente desde a essência da criação. Através da luz foi criado, segundo a Gênesis, né? Foi criado tudo isso à nossa volta. Nós, os planetas, enfim, a todo o universo. Faça-se a luz e a luz se fez. E aí a gente percebe em uma outra passagem de João Evangelista que Deus naquele momento, né? Ele disse, faça-se a luz e a luz se fez. Só que, de onde vem essa luz? Deus falou, faça-se a luz, mas de onde vem essa luz? Senão do próprio Deus, do próprio Criador. Então, João Evangelista, lá no seu Evangelho, no primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, ele diz, Deus é luz, e não há nele trevas. Então, a gente sabe realmente que essa luz, ela parte do Criador. Ela vem do nosso Pai, do nosso Criador. Então, o próprio Deus é essa luz. Deus é luz, segundo o evangelista João. E aí ele diz o seguinte, que Deus é luz e não há nele trevas. Então aqui ele nos mostra dois pontos importantes. Ele nos mostra que Deus é luz, porém ele nos mostra também
que existe a trevas, né? E o que seria a treva? Seria a ausência dessa luz. É o lado, como a gente costuma dizer, é a sombra, o lado sombra, né? E aí a gente percebe também, em outras palavras de Jesus, que o próprio Mestre, também acho que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, o próprio Mestre Jesus, ele também nos diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está em João capítulo 8, versículo 12. Então aqui a gente já tem dois momentos importantes, onde a gente percebe que Deus cria através dessa luz, que Deus é essa própria luz, e em algum momento Jesus também se apresenta sendo a luz do mundo, a luz do nosso mundo, a luz do nosso planeta, aonde ele estava encarnado no momento que ele pronuncia essa fala. Eu sou a luz do mundo. E é curioso que em outro momento o nosso mestre também diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Não é verdade? Nosso mestre não diz isso pra gente? Então olha só, se Deus é luz, Jesus também diz que ele é a luz do mundo, e aí ele vem em outro momento e diz que ele e o Pai somos um. E aí é interessante que a gente percebe que Deus, sendo o Criador, Criador de tudo, Criador de todos nós, Criador da matéria e do Espírito, Jesus é o nosso divino mestre, nosso divino amigo, é o governador planetário, segundo Emmanuel, é quem veio aqui com a missão realmente de trazer o Evangelho, de trazer a Boa Nova, de trazer o esclarecimento, a orientação e os ensinamentos para todos nós, né? A respeito das leis divinas, a respeito do propósito de nossas vidas, a respeito daquilo que nós precisamos fazer para alcançar esses objetivos, para alcançar esse propósito na nossa jornada. E esse mestre, esse próprio mestre que diz que ele é a luz do mundo, ele também diz para a gente: vós sois a luz do mundo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Olha só que interessante. E aí a gente percebe que Deus, nosso Criador, realmente, ele nos cria, todos nós, igual, né? Todos nós sem distinção, sem privilégios, todos nós somos seus filhos. E como filhos de Deus, trazemos então no nosso íntimo uma centelha divina. E aí quando Jesus fala para a gente que nós também somos a luz do mundo, ele está nos mostrando o nosso lado positivo, o nosso lado luz, o nosso lado sagrado, o nosso lado divino. E todo esse lado positivo que temos, ele tem um grande potencial para ser explorado, para ser desenvolvido, para ser aprimorado em prol do bem maior. Porque o Evangelho de Jesus, quando ele traz para a gente as suas informações e as suas orientações, ele traz no intuito realmente de despertar em nós tudo isso de bom, de verdadeiro, de útil que nós trazemos dentro de nós, para que possamos nos ajudar e também ajudar aos nossos irmãos à nossa volta, nos ajudar, nos dando o suporte uns aos outros, para que a gente possa realmente crescer juntos. Nós somos sim seres individuais, né? Temos a nossa individualidade espiritual, porém, a partir do momento que nós encarnamos e reencarnamos juntos, em grupos, em sociedades, é porque nós temos a real necessidade de nos ajudar, de nos amparar. Nós temos sim a necessidade de dar o suporte uns aos outros nessa jornada, para que a gente possa crescer juntos. Porque o próprio Mestre Jesus, em um determinado momento, ele nos diz que nenhuma ovelha de seu rebanho se perderá. Só que se a gente parar para pensar, cabe apenas ao pastor desse rebanho recolher todas essas ovelhas? Ou será que as ovelhas podem também se ajudar? As ovelhas também podem se amparar, se auxiliar, para que possam ser conduzidas ali por esse pastor em uma mesma direção, em um mesmo sentido. Então é importante a gente pensar que todos nós somos importantes,
Todos nós temos a nossa importância, sim, diante da obra do nosso Deus Criador, diante da nossa oportunidade de ser útil a Jesus também, porque quando a gente vai buscar aqui no Novo Testamento, nas orientações de Jesus, a gente percebe que Deus está preparando, né, esse reino de Deus, esse reino dos céus na terra. E o que seria isso? É a transformação da humanidade. É o melhoramento de todos nós enquanto espíritos imortais. Todos nós estamos buscando essa melhoria. Todos nós estamos buscando essa evolução, esse progresso espiritual. Então nós precisamos realmente, através das nossas conexões, interações, ligações, sejam elas familiares, ou através de amizades, ou na religião, ou através do trabalho, enfim, onde nós estivermos inseridos, nós estamos recebendo um convite diariamente da gente ser útil naquele lugar, naquele momento. Onde a gente está inserido, onde quer que nós estejamos, nós estamos recebendo um convite para a gente servir de alguma forma naquele momento, naquele contexto. Porque a gente percebe que nós fazemos parte de algo muito maior. Nós fazemos parte de algo grandioso. Né? Somos filhos de Deus. Somos aí essa centelha divina. E estamos aqui todos, né, reunidos nesse grande planeta, reunidos aqui nessa grande casa, com o objetivo de nos transformar. A gente reencarna, segundo a doutrina espírita, né? É para reparar alguns débitos do passado, é para expiar algumas situações, porque é um planeta de provas e expiações. Mas, se a gente for buscar a essência desse reparar, a essência desse expiar, na verdade, o que tem por trás disso é aprendizado. Nós estamos, então, na verdade, aqui para aprender. Por mais que muitas pessoas achem, né? Que a gente está aqui na Terra para expiar, para sofrer. A gente está aqui na Terra porque a Terra é um presídio. A gente escuta, né? Muitas pessoas falando isso. Mas, na verdade, se a gente for buscar o fundo de toda essa mensagem, né? Na verdade, a gente vai achar ali, a gente vai encontrar o quê? O aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. O nosso planeta Terra, ele se mostra para a gente como uma grande escola. Uma grande escola. E uma grande escola oferece para a gente aprendizado, oferece para a gente ensinamentos. Todos nós estamos em várias séries, né, dentro dessa escola. E a cada dia nós nos deparamos com muitos professores, com muitos mestres. E esses mestres, esses professores, essas situações do dia a dia, elas vêm para nos ofertar ensinamentos. Elas vêm para nos ofertar aprendizados. E cabe a nós, enquanto alunos que somos, né, eternos aprendizes que somos dessa escola da vida, cabe a nós aproveitarmos da melhor maneira possível essas informações que chegam até nós. Porque nós nos conectamos uns aos outros para transmitir informações. Né? Quando eu estou aqui dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, elas estão transmitindo informação para mim o tempo inteiro e eu estou transmitindo informações para ela o tempo inteiro. Mas, na verdade, a gente não pode perceber apenas a troca de informação, mas sim o que essas informações querem nos auxiliar, o que essas informações querem nos ensinar, o que essas informações estão nos trazendo de útil para essa nossa jornada de crescimento e evolução espiritual. Porque, na verdade, esse é o nosso maior objetivo aqui, né? O próprio Mestre Jesus, quando vai terminando esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 48, se eu não me engano, ele diz: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E essa frase de Jesus, ele dá para a gente uma diretriz para a nossa vida. Ele traça para a gente ali um objetivo da nossa existência. Fred, esse objetivo então é a gente se tornar perfeito igual Deus? Não, né? Porque perfeito só Deus. Nós somos seres perfectíveis. Nós temos, sim, a possibilidade de nos melhorarmos constantemente. Nós temos, sim, a possibilidade de lapidar nossas arestas constantemente. Nós temos, sim, a possibilidade de vencer nossos vícios, vencer nossas mazelas. E com isso, quando a gente vence um vício, vence uma mazela e busca adquirir uma virtude, o que a gente está fazendo? A gente está progredindo, a gente está melhorando, a gente está evoluindo. Não é assim que a gente vai percebendo
se a gente está melhor hoje do que a gente foi ontem? Quando chega o nosso irmão de caminhada e nos oferece um ensinamento, né? Trazendo ali uma reflexão para a gente a respeito da paciência, trazendo uma reflexão para a gente, às vezes, do perdão, né? Do amor. Só que, às vezes, essas informações chegam até a gente não de uma forma poética, né? Bonita, filosófica. Às vezes elas chegam através de atitudes no nosso dia a dia, através de comportamentos, que a gente, muitas das vezes, acaba reagindo a essas informações. Onde, na verdade, o convite do Mestre, o convite de Jesus, não é para que a gente reagir a essas situações. É para a gente parar, pensar, nos questionar o que essa situação está querendo me trazer de ensinamento. E aí sim a gente conseguir agir diante da situação. Esse é o desafio de cada dia, né? A gente começar a deixar de lado as nossas reações instintivas diante dos comportamentos alheios, da interação com o outro, e começarmos a nos atentar para as ações, para as atitudes. É diferente, né? Reação para ação. Às vezes a gente fala de reação, a reação ela vem no instinto, a pessoa fala alguma coisa pra gente e a gente já devolve. Às vezes na mesma moeda ou até pior. Quando nós agimos, é diferente. Que a informação vem, aí ela passa pelos nossos filtros, a gente respira fundo, se questiona, né? Qual é o ensinamento desse momento? Qual é o aprendizado dessa situação? E aí a gente devolve através de uma ação, de uma atitude. Esse é o nosso trabalho nessa jornada. É um trabalho de conscientização. A gente vai se educando moralmente, a gente vai se educando espiritualmente e com isso a gente vai se tornando cada vez mais conscientes na nossa jornada. E aí, quando a gente fala de conscientização, a gente começa a perceber o que Jesus, o que a espiritualidade, na verdade, vem nos ensinando e nos orientando acerca daquilo que Jesus gostaria de nos transmitir. Quando ele fala que nós também somos luzes. Quando ele fala que nós também temos essa luz. Porque quando a gente passa da ignorância para a consciência, o que a gente está fazendo, na verdade, é despertando essa luz, né? É tornando essa luz mais visível, é tornando essa luz mais aparente, é deixando brilhar essa luz. A ignorância, então, ela simboliza para a gente essas trevas interiores, né? O desconhecido, o escuro, a escuridão, a sombra, a ignorância. E aí quando a gente vai saindo desse meio da ignorância, quando a gente vai saindo do meio dessa treva, dessas sombras interiores, a gente começa a vislumbrar essa luz através desse processo de conscientização, através desse processo de educação moral e espiritual. E aí quando a gente começa a perceber que esse caminho, né, dessa educação moral, que esse caminho da conscientização, desse caminho de seguir o grande farol da humanidade, né, que é o nosso Mestre Jesus, a grande luz do mundo, e a gente começa a perceber os seus passos, como grande guia e modelo, como o Marcelo colocou aqui, a gente já começa a vislumbrar uma luz no caminho, e aí a gente tem a possibilidade de não mais ficar atordoado em meio à sombra e à escuridão, mas começar a perceber um caminho a ser seguido, porque tem uma luz iluminando a nossa jornada, iluminando os nossos passos. Quando nós estamos no escuro, imaginemos, a gente entra numa casa desconhecida. A gente nunca foi naquela casa, a gente não conhece aquela casa. Quando a gente entra pela porta da casa, a casa está toda no escuro, sem luz nenhuma. Só que a gente tem que entrar nessa casa. Provavelmente, em meio a essa escuridão dessa casa, pode acontecer da gente se machucar. Pode acontecer da gente tropeçar e cair em meio a essa escuridão. Pode acontecer da gente passar por momentos ali de aflição, de dores, de sofrimento, né? Por estar em meio àquela escuridão, por estar em meio àquela sombra. Só que, se chega alguém de dentro dessa casa, que conhece essa casa, e acende uma luz para a gente já começa a perceber um horizonte diferente, a gente já começa a perceber uma situação diferente naquele momento.
E aquela luz acesa dentro dessa casa vai nos guiar para que a gente possa caminhar com mais segurança, né? Que a gente possa ser conduzido ali naquele caminho, que a gente possa seguir o nosso caminho com mais segurança, evitando quedas, evitando tropeços, evitando ali a gente se machucar e sofrer algum dano, alguma aflição. Daí a necessidade de acender essas luzes. Esse é o papel do nosso Mestre Jesus. Jesus, o grande farol da humanidade, a grande luz do mundo, ele veio com a sua luz própria, né, trazer o seu evangelho, as suas informações, as suas orientações, para nortear o nosso caminho, fazendo esse papel de guia e modelo, como o Marcelo falou. Nortear o nosso caminho, mostrar por onde a gente precisa seguir, mostrar por onde a gente precisa pisar. E se a gente parar para pensar e refletir, se nós seguimos nesse caminho iluminado pelo Mestre, com certeza a gente vai evitar quedas, a gente vai evitar se machucar, a gente vai evitar algumas aflições, porque a gente vai estar sendo conduzido por alguém que já trilhou aquele caminho, por alguém que conhece muito bem aquele caminho, e a sua luz nos dá a possibilidade de enxergar alguns buracos, alguns percalços no meio da estrada. Não é verdade? Então é muito mais seguro para a gente seguir por esse caminho iluminado do que seguir num caminho escuro. E aí a gente começa a pensar que Jesus ele é realmente esse grande farol da humanidade porque ele conseguiu, através da sua jornada, através da sua trajetória, alcançar esse patamar evolutivo, alcançar esse progresso, alcançar essa pureza espiritual. E a cada passo dado rumo a essa evolução, rumo a esse progresso, essa luz ela vai se tornando cada vez maior, cada vez mais brilhosa, cada vez mais brilhante, cada vez mais nítida, tendo a possibilidade de iluminar mais. Não é? Quanto maior a luz, maior a possibilidade dela iluminar mais. A gente percebe o grande sol, né, que ilumina o nosso planeta. Aquele astro maravilhoso, que graças a ele tem a possibilidade também da vida aqui na Terra, ilumina com a sua grandeza todo um planeta. Né? E aí a gente percebe que essa grandeza de Jesus, essa grandiosidade de Jesus, o tamanho, né, desse crescimento, desse progresso, desse espírito que é o nosso mestre, e aí a gente precisa realmente confiar no que ele traz para a gente de informação. A gente precisa ter essa fé, essa convicção, essa confiança no que ele traz para a gente de informação, porque ele já tem esse potencial crístico. Ele tem essa verdade. E o que ele vem nos oferecer é essa verdade, a fim de que nos ajudar a nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus ele vem para nos apresentar essa verdade, para nos ajudarmos a nos libertar. E nos libertar de quê? Nos libertar de nós mesmos. Nos libertar das nossas sombras. Nos libertar das nossas trevas interiores. Nos libertar dos nossos desafios íntimos, das nossas aflições, das nossas dores. Nos libertar de muitos dos males que nós acabamos arrastando aí por muitas encarnações, por muitas existências. Então, o objetivo, né, se a gente pode dizer assim, do Evangelho do Mestre é nos ajudar a nos libertar de tudo isso que nos faz mal. Esse homem velho que a gente insiste ainda em arrastar, né, por vidas, por encarnações, e que hoje nós estamos tendo mais uma oportunidade encarnatória de, através do contato com essa doutrina espírita, através do contato com o cristianismo, com o Evangelho de Jesus, nós estamos tendo mais uma oportunidade de nos debruçarmos nesses ensinamentos e permitir que eles toquem não somente o nosso consciente, o nosso raciocínio, o nosso racional, mas principalmente o nosso íntimo, o nosso eu verdadeiro, a nossa alma. A gente precisa se permitir ser tocado em nossa alma por essas informações, por esses ensinamentos. Porque só assim a gente vai conseguir realmente realizar uma caminhada de transformação, de mudança.
Porque nós estamos aqui em um corpo físico com a oportunidade de utilizar esse corpo como uma ferramenta de aprimoramento, uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de aprendizado. E tudo que esse corpo nos oferece é aprendizado de crescimento espiritual. Então a gente percebe que nós não somos esse corpo. Nós temos esse corpo. Nós temos essa ferramenta. Nós temos esse instrumento valioso que é o nosso corpo físico para desempenhar aqui um papel de aprendizes, um papel de filhos de Deus, um papel de partícipes dentro dessa obra, um papel de co-criadores da nossa realidade, das nossas vidas. Deus ele está no controle de tudo. Deus controla tudo. Porém, nós temos, através do nosso livre-arbítrio, o comando das nossas vidas. Então, nós temos sim a possibilidade de pegar essas informações da doutrina, essas informações do Evangelho e utilizá-las na nossa vida a fim de nos transformarmos, de nos tornarmos realmente pessoas melhores, seres humanos melhores, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. E Jesus, ele sabe que isso é possível, porque ele diz para a gente nessa passagem, né? O que ele diz para a gente? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa mensagem ela é muito profunda, porque Jesus ele fala o seguinte: brilhe a vossa luz. A gente percebe que brilhar é um atributo da luz, né? Há a luz. O brilho da luz é o seu atributo. Aí ele diz pra gente: vós sois luzes, né? Vocês são também a luz do mundo. Só que não basta apenas ser essa luz. Nós temos que brilhar, né? Então esse brilho, vamos dizer que é a ação da luz, né? A ação da luz é brilhar. Então a gente precisa agir. A gente precisa ter atitudes, a gente precisa ter comportamentos, a gente precisa ter ações pautadas no bem, ações congruentes com essa luz, né? A luz serve para quê? Para iluminar, para clarear, para aquecer, para purificar. E o brilho da luz, ele leva a isso, né? Então as nossas ações pautadas nos ensinamentos de Jesus, as nossas ações pautadas nas leis divinas, as nossas ações pautadas nas orientações da doutrina espírita, de amor, de bondade, de caridade, de justiça, todas as nossas ações pautadas nessas orientações e nesses ensinamentos vão nos possibilitar, sim, despertar ainda mais esse potencial que trazemos dentro de nós. Vai nos ajudar ainda mais a aumentar esse brilho, aumentar essa luz. Não é verdade? Então a gente tem, sim, diariamente a oportunidade de nós fazermos a nossa luz brilhar. Seja através da nossa melhora própria, melhorar a si mesmo, né? Nos percebendo, fazendo realmente uma análise das nossas vidas, fazendo uma análise das nossas atitudes, uma análise dos nossos comportamentos. E aí, através dessa análise, a gente tem a oportunidade realmente de perceber onde que eu estou acertando, onde que eu estou errando, onde eu preciso corrigir, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso deixar de fazer, né? Foi a leitura inicial do livro Minuto de Sabedoria que ele fala para a gente a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de conhecermos a nós mesmos, conhecer os nossos comportamentos, as nossas atitudes, nossas emoções, sentimentos, pensamentos, porque é através dessas percepções que a gente tem possibilidade de agir. A gente só consegue agir, a gente só consegue modificar, a gente só consegue transformar aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente vê. E para a gente ver, para a gente perceber, a gente tem que buscar, a gente tem que conhecer. Então, um outro ponto da gente fazer essa luz brilhar no nosso dia a dia é melhorar os nossos relacionamentos. Melhorar o meu relacionamento, primeiramente, comigo mesmo. O primeiro relacionamento que a gente tem no mundo é com a gente mesmo. Então, a gente precisa melhorar esse relacionamento interno, né? Melhorar esses conflitos internos que nós trazemos. E aí a gente começa também a melhorar os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos com o outro. Melhorar os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os amigos, no ambiente profissional,
na casa espírita, na religião, enfim, onde nós estivermos. Buscar ter relacionamentos mais saudáveis, mais felizes, mais positivos. Isso também é uma forma de fazer brilhar a nossa luz. A gente começar a despertar para dar um suporte real aos outros que estão conosco nessa jornada. Dar um suporte amando, respeitando, amparando, auxiliando, né? São atitudes que fazem com que a gente brilhe a nossa luz. A gente buscar realmente ser útil onde nós estivermos. Porque é interessante que a doutrina espírita fala para a gente da bondade, né? Que a gente precisa ser bom. E aí a gente vai pesquisar lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos fala para a gente que ser bom é ser útil. Olha só que interessante. Ser bom é ser útil. Então isso já clareia a nossa mente. Por quê? Então a gente começa a perceber que eu posso ser bom em muitas oportunidades. Por quê? Eu posso ser útil em muitas oportunidades. Naquilo que eu sei fazer, ou naquilo que eu busco aprender a fazer, naquilo que eu tenho uma qualidade, naquilo que eu tenho, às vezes, um dom, né, de fazer, eu posso ser útil de qualquer forma, ajudando e servindo alguém, de uma forma mais simples que seja, a gente pode ser útil, né? A gente não precisa achar que para ser útil a gente precisa fazer coisas grandiosas, né? Coisas que alcancem milhares, milhões de pessoas. Não! A gente pode ser útil no nosso dia a dia nas coisas simples. O importante é a gente não deixar as oportunidades passar, da gente ser útil, da gente servir. E aí a gente vai estar realmente despertando essa luz. A gente vai estar, né, se permitindo brilhar essa luz. E aí a gente percebe que é interessante que essa luz ela ilumina de várias formas, né? Essa luz ela brilha de várias formas. A gente pode perceber que tem a luz de um poste, por exemplo, que é uma luz que fica ali paradinha, mas ela está iluminando o caminho de muitas pessoas. Não é verdade? Muitas pessoas passam por aquele caminho iluminado por aquela luz do poste. Muito importante. A gente percebe que tem a iluminação também, a luz daquela lanterna. A luz da lanterna é interessante que ela vai caminhando junto, né? A lanterna ela vai junto iluminando o caminho. O poste fica ali paradinho iluminando o caminho. A lanterna ela vai caminhando junto. E tem também a luz do vagalume. Aquele pontinho de luz bem pequenininho que fica piscando ainda, parece estar com interferência, né? Mas no meio de uma escuridão, de uma noite bem escura, a gente vê com muita clareza o vagalume passando ali voando. E aí a gente vê a presença da luz dele. Então a gente vê o quanto é importante, qualquer que seja essa luz, seja a luz de um fósforo, seja a luz de um grande farol que ilumina os mares, todas as luzes são importantes. E nós trazemos no nosso íntimo essa luz. Nós temos essa luz. Nós somos também parte dessa luz. O que a gente precisa fazer é deixar essa luz brilhar. O que a gente precisa fazer é deixar de lado esse lado sombra, né? Que às vezes a gente acaba alimentando muito no nosso dia a dia, com pensamentos, com sentimentos, com comportamentos. E aí a gente começar a olhar mais para esse lado luz. A gente olhar mais para essa luz que trazemos dentro de nós. Porque tudo aquilo que nós focamos se expande, né? É igual a lente de aumento. Onde a gente coloca a lente de aumento, aquilo se expande. Então, onde a gente coloca o nosso foco, o nosso olhar, onde a gente se concentra, aquilo expande. Então, se a gente começar a focar mais esse nosso lado bom, positivo, né? Que a gente tem dentro de nós, esse nosso lado luz, e começar a utilizá-lo no nosso dia de forma positiva, com certeza ele vai se expandindo cada vez mais. É que às vezes a gente esquece e volta o olhar lá para o lado sombra de novo. Mas é natural, faz parte da nossa jornada. A gente está numa caminhada de aprendizado, a gente está numa caminhada de evolução. Cada dia um aprendizado nessa grande escola da vida. Então é natural que a gente tropece um pouquinho, escorregue, olhe para lá de novo, mas o importante é a gente persistir. Persistir, né? Para que um dia isso se torne muito natural. E a gente não faça nem mais força para isso. E esse dia vai chegar. Então a gente percebe que João, evangelista, ele diz para a gente que Deus é luz e ele diz também para a gente que Deus é amor. Olha só, dois significados, né? Dois sentidos ali que ele dá para a gente de Deus maravilhosos. Eu particularmente adoro quando ele fala que Deus é amor, porque a gente consegue perceber que para estar na presença de Deus é necessário que a gente haja com amor.
que a gente faça o amor, que a gente viva o amor, que a gente sinta o amor. Se Deus é amor, a partir do momento que a gente ama, a gente está na presença de Deus. Então eu adoro esse significado que ele dá. Só que ele diz, Deus é luz, Deus é amor. E a gente sabe que Deus é vida, né? E vida em abundância. Então quando a gente percebe que luz é igual a amor, e luz e amor é igual a vida, a gente já tem uma noção do que nós precisamos alimentar para que a gente viva realmente, para que a gente viva verdadeiramente essa oportunidade. Então a gente precisa despertar para essa luz, despertar para esse amor e vivenciar isso dentro de nós. E vivenciar isso no nosso dia a dia. Às vezes, vamos sofrer muitas influências, muitas interferências externas e também internas. Vamos. Mas a gente precisa perseverar. Quando Jesus fala para a gente que a gente precisa perdoar 70 vezes 7, ele não está falando para a gente só a respeito do perdão. Na verdade, ali ele está dando um grande ensinamento para a gente que todo aprendizado ele só ocorre através da repetição. Da repetição. Da repetição. Não é? Escorreguei para a sombra, volto para a luz. Escorreguei para a sombra, volto para a luz. E volta, e volta, e volta, e repete, repete, repete. Assim vai se dar esse nosso aprendizado. Assim vai se dando essa assimilação. Assim a gente vai se contagiando cada vez mais com essa luz e com esse amor. Então a gente percebe que as trevas são ainda o egoísmo e o orgulho da humanidade. E a gente percebe que a luz é o amor, é a nossa essência, é o que somos de verdade. E nós somos parte desse todo, né? E nós somos essas centelhas divinas que estamos aqui para despertar ainda mais essa luminosidade, para despertar ainda mais para esse amor, para despertar ainda mais para essa verdade. E quanto mais despertos e quanto mais luz nós buscarmos, mais capacidade nós teremos de levar essa luz adiante, de levar esse amor adiante. Porque os maiores propósitos da vida é compartilhar. Quando a gente fala de felicidade, a gente percebe que ninguém é feliz sozinho. A felicidade, uma das características da felicidade é partilhar, é compartilhar, é estar junto. Então, quando a gente busca um caminho de iluminação, de despertar de consciência, de espiritualização, a gente está indo junto de alguma forma, porque todos são importantes nesse processo que nós estamos vivenciando. Então, que a gente possa se permitir a cada dia vivenciar ainda mais essas luzes que chegam até nós a todo instante do nosso Criador, do nosso Pai, de nosso Deus e do nosso Mestre Jesus, que nos ampara o tempo inteiro, que nos dá o suporte o tempo inteiro, que ilumina nossas vidas o tempo inteiro. Que a gente possa realmente se agarrar a essas luzes que chegam até nós, para alimentar essa luzinha que já temos. Não sei se é um vagalumezinho, se é um fósforo, se é um poste, se é um grande farol, se é uma lanterna, mas já temos essa luz. Então precisamos, nesse momento, que o mundo está carecendo, que o mundo está nos convidando, enquanto cristãos, enquanto espíritas, é fazer brilhar essa luz. Infelizmente, tem muitos irmãos vivenciando momentos de trevas, momentos de sombra, momentos de aflição e de dores. E nós, enquanto espíritas e cristãos, nós estamos recebendo um grande convite, um grande chamado nesse momento, de fazer brilhar a nossa luz e poder contribuir e compartilhar com esses irmãos, para que a gente possa clarear um pouquinho que seja, né? Porque, como a gente disse, até o vagalume pequenininho, ele tem a sua importância no meio da escuridão. Então, todos nós, enquanto filhos de Deus que somos, também temos a possibilidade de sermos úteis, de agirmos em prol do bem, do amor e da caridade. Meus irmãos, e para a gente terminar essa nossa reflexão da noite de hoje, eu gostaria de encerrar com uma prece que eu gosto muito do nosso querido irmão, que também é uma grande luz, Francisco de Assis. Uma prece belíssima que nos convida à ação, que nos convida a agir, que nos convida a sermos luzes a cada dia mais nas nossas vidas e dos nossos irmãos de humanidade. Então, nesse momento, convido a todos que possamos
nos manter ainda conectados com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga. E nesse instante, através dessa prece, dessa oração maravilhosa de São Francisco, deixar que ela toque realmente em nossos corações. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine a nossa jornada e que possamos deixar brilhar também as nossas luzes. Um grande abraço. Obrigado pela companhia de vocês. Boa noite a todos.